Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor seja contigo e com toda a tua família. Eu queria neste momento abordar um tema importante da palavra com você. Se tirar alguns minutos para meditar na palavra é sempre bom. Que se você tiver uma Bíblia em casa e quiser acompanhar, você pode pegar a sua Bíblia e a gente então vamos examinar junto. Queria fazer uma pequena oração para a gente poder meditar na palavra. Feche seus olhos assim mesmo, como você está, e vamos pedir a iluminação de Deus. Querido Deus, neste momento nós queremos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Ilumina nossa mente e nossos corações para o entendimento da Tua santa palavra. Que nós venhamos a entender e colocar em prática em nossas vidas, segundo a Tua vontade. Abençoa essa pessoa que está orando comigo. Que o Senhor abençoe ela, a vida particular dela, seus familiares. Abençoa de modo geral, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu queria abrir a Bíblia com você no livro de Isaías, capítulo 7, verso 14. A minha Bíblia está escrito assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Aqui, Deus, ele revela por meio do profeta que uma virgem haveria de dar à luz a um filho. E o nome dado seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mais ou menos 600 anos depois, essa profecia ela se cumpre. E a gente vai ver o relato dela em Mateus, capítulo 1, verso 18 em diante. Pega a sua Bíblia aí. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que se lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós vemos aqui do verso 18, verso 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Meus queridos, aqui nós temos um relato incrível, onde o plano de Deus estava se cumprindo. Maria achou-se grávida, sem ter ainda coabitado com José, seu esposo. E o incrível é que José, por ser um homem justo, quando ela aparece grávida, sem ele ter ainda coabitado com ela, ele decidiu deixá-la secretamente
sem infamar o nome dela, porque se ele dissesse que ela tinha traído ele, estava grávida sem ter tido ainda a relação com ele, ela seria apedrejada e morta. Então ele ia fugir secretamente. Deus envia o anjo e o anjo fala para ele que ele não abandonasse Maria, porque o que havia sido gerado nela era do Espírito Santo. E aí, meu querido, eu quero dizer para você que Maria foi uma escolhida do Senhor entre as mulheres. Tinha outras mulheres virgens? Sim, tinha várias. Tinha outras mulheres justa, fiel? Sim, tinha muitas mulheres fiéis a Deus, justas. Só que Deus ele estava precisando só de uma. E entre as mulheres, ele escolheu Maria. E ela aceitou o chamado. Se ela não tivesse aceitado, ele teria chamado outra. Mas a palavra iria se cumprir do mesmo jeito. Então Maria deu à luz ao menino Jesus. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. O mundo hoje, em vez de adorar o Filho de Maria, que ele salvará o seu povo dos pecados deles, muitos estão adorando Maria. E muita gente aprendeu assim, que Maria é uma mulher virgem, Maria morreu virgem, a virgindade de Maria. E eu quero dizer para você, com todo respeito a Maria, como uma serva de Deus, como a mãe do nosso Deus, falando fisicamente, porque Jesus havia criado céu, terra e mar, tudo que existe nesse mundo, no céu e na terra, foi o próprio Jesus que criou. Jesus havia andado com sua igreja no deserto. Jesus comeu com Abraão quando ele veio anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Jesus ele já era muito antes de usar Maria para nascer como homem. Então, Maria, ela merece todo o respeito, como a Bíblia diz que a quem honra, honra, a quem respeita, respeita. Maria merece respeito por ter sido uma serva de Deus fiel e ter aceitado o chamado do Senhor. Mas a pergunta que eu fiz é: você acredita na virgindade de Maria? Que Maria morreu virgem? Eu quero dizer para você, meus queridos, com todo respeito, que quem lhe ensinou assim, ensinou errado. Por isso que a Bíblia nos ensina, São João 5:39, aonde está escrito: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O livro de Atos, capítulo 5, verso 29, está escrito: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem salvará o povo dos pecados deles é o Filho de Maria, Jesus Cristo. Não Maria. Maria foi fiel até a morte. E ela está aguardando a ressurreição do justo. Até quando Maria permaneceu virgem? Segundo a Bíblia. Aí mesmo em Mateus 1:25, você vai ver a ordem do anjo para José. Depois que o anjo falou para ele não abandonar Maria, o anjo deu uma ordem para José. Qual foi a ordem? Verso 25. Leia comigo. Contudo, não a conheceu. A expressão aqui, não a conheceu, aqui está falando de intimidade, de contato entre o homem e a mulher. Ele não a conheceu enquanto ela não deu a luz ao menino Jesus. Depois que Maria deu a luz ao menino Jesus, José, ele coabitou com Maria. Ele possuiu ela como o marido possui a mulher. Pois eles foram marido e mulher. Então, ela só permaneceu virgem até o nascimento de Jesus.
Após o nascimento de Jesus, Maria, ela teve um relacionamento com José como marido e mulher. Então ela não morreu virgem, ela só foi virgem até o nascimento de Cristo. E 12 anos depois que Jesus nasceu, José e Maria foram para uma festa. E lá nessa festa, Maria esqueceu Jesus e um dia de viagem ela lembrou do menino. E ela então voltou. 3 dias depois ela encontrou o menino. Maria era uma mulher comum, mas como uma serva de Deus, fiel, ela obedeceu ao chamado de Deus e cumpriu o papel a qual Deus responsabilizou ela de cumprir. Então, Maria não morreu virgem, ela coabitou com José, ela só não teve filhos de José. José tinha filho de outro relacionamento. Com Maria ele não teve filhos, mas ele coabitou com ela como marido e mulher normalmente. Viu, meus queridos? Outra coisa que a Bíblia deixa bem claro, que Maria ela não subiu ao céu, como muitos ensinam por aí. Isso aqui são ensinamentos de homem, não é ensinamento de Deus. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou, 40 dias depois ele subiu para o céu, Maria ficou na terra com o discípulo. E quando Maria morre, Maria é sepultada e aguarda a volta de Cristo. Aqueles que dizem que Maria subiu estão equivocados. Maria não subiu. Ela aguarda a ressurreição do justo. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de São João, capítulo 3, verso 13. Abra a sua Bíblia, por favor. Examine a palavra, porque a Bíblia diz lá em Jeremias 17:5: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal o seu braço forte e aparta o coração do Senhor. Então examine, João 3,13, a Bíblia diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. Então, meus queridos, de Cristo para cá, ninguém mais subiu ao céu. Só Ele, que havia descido para morrer por nós. Ele voltou para o céu. Mas Maria, que foi uma mulher justa, entre os discípulos que foram justos, e milhares de outros justos, João 5, 28 e 29, está escrito assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ou seja, creio eu, pela palavra, que Maria foi justa, como os discípulos e outros milhares. E eles estão na sepultura, aguardando a vinda de Cristo. Ninguém subiu, a Bíblia diz, senão aquele que havia descido de lá. Nós precisamos crer na palavra. Nós precisamos desacreditar da palavra do homem, que contradiz a palavra de Deus. Devemos ficar com a palavra de Deus. Vamos ver mais alguns textos para a gente finalizar. Vai lá para Efésios capítulo 4, 8 em diante. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Meus queridos, esse texto é muito claro. Ninguém subiu senão aquele que havia descido.
Então, a gente tem que tomar uma decisão. Acreditar no homem, que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, ou acreditar em Deus. Porque aqui é a palavra de Deus. Homens foram usados por Deus para escrever essa carta de amor para a humanidade. Precisamos crer nessa palavra e deixar de crer em ensinamentos falsos. Ninguém subiu. Se você abrir a sua Bíblia em 1 João 2,1, lá diz, filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Lá no céu, está sentado ao lado do Pai, Jesus Cristo. Ninguém mais subiu. Pedro não subiu, Maria não subiu, ninguém mais subiu. Só Jesus subiu. Você pode ler isso também no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 3 e 4. Lá no grande trono, lá no céu, na cidade santa, só quem está sentado naquele trono é o Pai e o Cordeiro, que é o Filho. Meus queridos, que essa mensagem ache agasalho em tua mente e em teu coração. A gente precisa deixar de acreditar em uma idolatria para acreditar no assim diz o Senhor. Nós precisamos nos tornar cristãos, crendo em Cristo, e deixar a idolatria. A idolatria é quando eu deixo de acreditar na palavra de Cristo para acreditar no que o homem está dizendo. Então eu torno-me idólatra quando eu passo a idolatrar seres criados por Deus, deixando de adorar a Deus e passando a adorar seres que Ele criou. Então, meus queridos, se volte para Jesus, porque Jesus ele vai mudar a tua história. Jesus ele vai voltar nas nuvens do céu e Ele não vem com Maria. Ele vem no seu trono com grande poder e autoridade. E Ele vem buscar os seus escolhidos. E nesse momento, Maria vai ressuscitar. Os apóstolos vão ressuscitar. E é nesse momento que Jesus vai levá-los até o Pai, nas alturas. Até ao céu, na cidade santa. Jesus, ele vem buscar. Você pode confirmar isso no livro de Mateus, capítulo 24, verso 29 a 30. E ele, então, conduzirá a sua igreja, os seus servos, até a eternidade. Que Deus em Cristo te abençoe. Se essa mensagem, ela tocou o teu coração, se você entendeu que essa mensagem precisa ser compartilhada, compartilhe com quem você ama. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Curte, compartilha os vídeos. Você vai estar me ajudando. E você vai estar testemunhando e evangelizando milhares e milhões de pessoas através desse vídeo. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Você e toda a tua família. Em nome de Jesus. Um abraço.